Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Temos várias notícias quentes aqui para comentar hoje de tecnologia e outros setores também. A primeira é sobre Threads, lá do Meta, vendo em Gadget.com e do próprio Meta Newsroom. Isso, parece que eles estão se mexendo para integrar mais o Threads com o Fediverso, sabe? Aquela rede descentralizada de mídias sociais. Fediverso, tipo Mastodon, essas coisas? Como está funcionando essa integração maior? Exatamente, Mastodon é o mais conhecido, mas tem outros como Bookworm, Write Freely. Enfim, a novidade é que agora tem um feed dedicado dentro do Threads só para mostrar posts de contas federadas que o usuário segue. Ah, interessante. Então separa o conteúdo do Threads do conteúdo que vem de fora. Isso. E nesse feed específico você pode até buscar por usuários de outras plataformas federadas. Os posts aparecem em ordem cronológica inversa, o que é o padrão, né? Sem algoritmos complicando por enquanto. Entendi. E a Meta tá falando muito disso. Olha, eles soltaram um número interessante. Dizem que o Threads já interagiu com mais de 75% dos servidores ativos do Fediverso. É um alcance considerável, né? Nossa, bastante mesmo. Mas tem algum porém. Sempre tem, né? Tem sim. Primeiro, e bem importante, é opt-in. Ou seja, o usuário tem que ir lá nas configurações e escolher ativar essa integração. Não é algo que vem ligado por padrão. Certo. Dá o controle para a pessoa se ela quer ou não misturar esses mundos. Pois é. E o outro ponto é que a interação ainda é meio mão única, sabe? As respostas que chegam nesses posts federados, lá no Mastodon ou onde for, elas não aparecem de volta dentro do Threads. Então você vê o post, mas se alguém responder lá fora, você não vê essa resposta no seu feed do Threads. Exatamente. A conversa não completa o ciclo totalmente dentro do aplicativo da Meta. É um passo na direção da interoperabilidade, mas ainda com limitações. Um passo cauteloso, eu diria. Entendi. A Meta experimentando com esse universo descentralizado, mas sem abrir mão total do controle, talvez. Bom, vamos mudar de assunto radicalmente. Próxima geração do Xbox. O que temos sobre isso? Fonte é The Verge, matéria do Tom Ward. Temos confirmação importante. A Microsoft oficializou uma parceria estratégica com a AMD para desenvolver o hardware da próxima geração do Xbox. A AMD de novo? Eles já não faziam os chips atuais? Faziam sim, mas agora uma parceria renovada e expandida. Não é só para o console principal. O acordo cobre também o desenvolvimento de possíveis consoles portáteis do Xbox e melhorias na infraestrutura do Xbox Cloud Gaming. Portátil do Xbox. Isso é interessante. E a Sarah Bond, a presidente do Xbox, comentou algo sobre isso, né? Comentou e foi uma fala bem estratégica. Ela disse que a visão é ter uma experiência de jogo que não esteja presa a uma única loja ou atrelada a um dispositivo específico. Isso se conecta muito com o que a gente já via, né? O esforço para integrar mais o PC com o Windows como plataforma de jogos e até esses portáteis recentes, como o da Asus, o ROG Ally, que rodam um Game Pass, mas também acessam o Steam, Epic Games. Exatamente. Aponta para um ecossistema Xbox mais aberto, menos dependente só do console físico tradicional. Flexibilidade parece ser a palavra-chave. E a pergunta de milhões. E os jogos que a gente já tem? Vão funcionar? Sim. Esse foi um ponto crucial que eles fizeram questão de confirmar. A nova geração vai manter a retrocompatibilidade total com a biblioteca de jogos existente do Xbox. Ufa, isso é um alívio para muita gente, com certeza. Ninguém quer perder o investimento feito em jogos. Sem dúvida. É um equilíbrio importante. Trazer novidades, hardware mais potente, talvez portáteis, mas sem deixar para trás a base de jogadores e os jogos que eles já amam. É uma boa notícia para os fãs da marca. Concordo. Agora, vamos para uma notícia não tão animadora. Vem da TechCrunch por Rebecca Shuktak e também do Organian. Demissões na Intel. Infelizmente. A Intel está planejando cortar pessoal na sua divisão Intel Foundry. Essa é a parte da empresa que fabrica chips para clientes externos, sabe? Uma aposta grande deles para competir nesse mercado. E qual o tamanho do corte? A informação é que deve ficar entre 15% e 20% dos funcionários dessa divisão específica. Os cortes devem começar agora em julho.
15 a 20% é bastante coisa para uma divisão. Tem ideia de quantas pessoas isso representa? O número exato não foi divulgado. Mas para ter uma referência, a Intel como um todo tinha cerca de 108.900 funcionários no final de 2024. A divisão Foundry é uma parte disso, mas ainda assim é um corte significativo lá dentro. E por que agora? Tem a ver com resultados. Olha, parece que está alinhado com a estratégia geral do CEO, o Lip-Bu Tan. Ele tem falado em focar nos negócios principais, mais lucrativos, e desmembrar ou enxugar unidades que não são consideradas essenciais ou que não estão performando como esperado. Entendi. É uma reestruturação, então. Já teve outros cortes recentes. Teve sim. Em agosto do ano passado, a Intel já tinha anunciado um corte grande, na época foi de 15% do quadro total de funcionários da empresa. Então essa é mais uma rodada, agora focada na Foundry, é a Intel tentando se ajustar nesse mercado super competitivo de semicondutores. Complicado. Vamos seguir. Agora uma notícia mais regulatória. Aqui do Brasil. Fonte: telesíntese.com.br. A Anatel está mexendo nas regras de importação. Isso mesmo. A Anatel abriu uma consulta pública, a de número 17, fica aberta até 26 de agosto, aliás. É sobre um novo procedimento para controlar a importação de produtos de telecomunicações. Controle como? O que muda na prática? A ideia é usar o Siscomex, que é o Sistema da Receita Federal para o Comércio Exterior, junto com a DUMP, a Declaração Única de Importação. O objetivo é ter um monitoramento, digamos, mais rigoroso. Mais rigoroso em que sentido? Vão pedir mais informações? Exatamente. A proposta exige que a declaração de importação tenha dados bem detalhados. Quem é o importador, claro, o código NCM do produto, a classificação fiscal, informações sobre o produto em si, quem é o fabricante, e o ponto principal, o número da homologação da Anatel. Ah, então a homologação prévia continua obrigatória. Continua sim, essa é a regra geral. A homologação da Anatel antes de importar continua sendo necessária para a maioria dos produtos de telecom. Mas a proposta detalha algumas exceções. Que tipo de exceções? Coisas como amostras que vêm para o Brasil só para fazer os testes de conformidade aqui, sabe? Ou equipamentos para demonstração em feiras, eventos específicos, ou que entram sob regimes aduaneiros especiais. Nesses casos, pode haver dispensa da homologação prévia, mas com regras bem definidas. E para quem comprar lá fora, para uso pessoal, aquelas comprinhas online? A proposta também trata disso, detalha as regras para importação para uso próprio, geralmente feita por remessa expressa, courrier ou pelos correios, tem que estar dentro dos limites definidos pela Receita Federal, claro, e também tem regras específicas para amostras que vêm para teste de conformidade, como eu mencionei. E se alguém tentar burlar? Importar sem homologação quando deveria ter? Aí a proposta prevê penalidades. A ideia é realmente fechar o cerco contra a importação e o uso de produtos de telecomunicações que não passaram pelo crivo da Anatel, que não são homologados. É mais controle na entrada desses produtos no país. Entendido. É a Anatel apertando as regras. Agora, olha essa história que vem lá do tecmundo.com.br numa matéria do Igor Almenara Carneiro, citando a CNBC e o Max Weinbach. É sobre um celular chamado T1, que está sendo chamado de Trump Phone. Ah, sim, eu vi isso. A polêmica é sobre a origem dele, né? A divulgação diz que ele é de fabricação americana, ligado à empresa do Donald Trump. Exato. Mas parece que tem gente contestando isso fortemente. Qual é a questão? A questão é que especialistas e analistas que olharam o aparelho ou as especificações divulgadas apontam que ele é muito, mas muito parecido com um modelo chinês já existente. Qual modelo? Um chamado Wingtech Revel 7 Pro 5G. A Wingtech é uma grande fabricante chinesa que também é dona da Luxshare, outra gigante. A suspeita é que o T1 seja basicamente esse aparelho, talvez com algumas modificações cosméticas, mas essencialmente o mesmo hardware. Um produto white label, como chamam. White label. Aquele que uma empresa fabrica e a outra só coloca a marca e vende como seu. Isso. É super comum na indústria de eletrônicos. Mas aí fica estranho com o discurso de ser fabricado nos Estados Unidos, né? Com certeza. E a análise dos especialistas diz o que sobre a possibilidade de ser feito nos Estados Unidos?
Eles acham muito improvável que o celular seja desenvolvido ou totalmente montado lá. Mesmo que exista alguma etapa final de montagem nos Estados Unidos, os componentes cruciais, a tela, o processador, os módulos de câmera, a memória quase certamente viriam de fornecedores globais. Que estão onde, principalmente? Coreia do Sul, Taiwan, Japão, China, os grandes polos de fabricação desses componentes. Então, a ideia de um celular 100% americano, do chip ao parafuso, hoje em dia é bem difícil de concretizar na prática, especialmente para um produto desses. Entendi. E quanto custa esse aparelho? Tem previsão de venda? O preço anunciado é de $499, o que dá uns R$2.700 na cotação atual. Já estão fazendo pré-venda por $100, mas por enquanto não há nenhuma informação sobre o lançamento fora dos Estados Unidos. É, uma história curiosa que mostra bem os desafios e as nuances por trás do selo Made in USA na tecnologia hoje. Interessante. Mudando de novo, agora vamos para o espaço. Notícia do canaltech.com.br da Daniele Casta sobre a Honda. Honda? A montadora? No espaço? Pois é. A Honda R&D, que é a subsidiária de pesquisa e desenvolvimento deles, anunciou um teste bem-sucedido de um protótipo de foguete reutilizável. Nossa, que notícia inesperada. Foguete reutilizável tipo os da SpaceX? A ideia é essa, a reutilização. O protótipo deles é pequeno, tem 6,3 metros de altura. Nesse teste, ele subiu 271 metros e conseguiu pousar verticalmente com sucesso. Uau! Mesmo sendo um teste de baixa altitude, conseguir o pouso vertical é um passo importante, né? Com certeza. O objetivo principal desse teste era justamente demonstrar as tecnologias-chave para a reutilização, controle de voo, navegação e o pouso em si. A meta maior da Honda é realizar um voo suborbital com um foguete reutilizável até 2029. Ambicioso? E por que a Honda está entrando nisso? Eles não fazem carros e motos? Sim, mas eles iniciaram essa pesquisa espacial lá em 2021. A visão deles é que a tecnologia espacial, principalmente o lançamento de pequenos satélites, pode complementar os outros negócios da empresa. Como assim? Eles mencionam o foco em mobilidade e transporte sustentável. Talvez pensem em usar satélites para serviços conectados nos veículos, ou logística, ou monitoramento ambiental relacionado à mobilidade. A ideia é diversificar e usar a tecnologia espacial como uma ferramenta adicional. Faz sentido. É mais uma empresa tradicional de outro setor olhando para as oportunidades do mercado espacial. Bem interessante ver a Honda nessa corrida. Sem dúvida. Agora, vamos voltar para a Terra, mas falando de tecnologia e governo. O site TechRadar.com, matéria de Craig Hale, fala de uma iniciativa da Oracle envolvendo o Pentágono. Oracle e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O que eles estão aprontando? A Oracle lançou um programa chamado Oracle Defense Ecosystem. Basicamente, é uma iniciativa para ajudar empresas de tecnologia menores a conseguirem vender seus produtos e serviços para o Departamento de Defesa, o DoD. Ajudar como? Facilitando o processo? Isso. O contexto é que o governo americano, agora sob a administração Trump, está passando por uma reestruturação na forma como compra tecnologia. E o processo para vender para o DoD é notoriamente complexo, especialmente para empresas menores, que não têm a estrutura das gigantes de defesa. E o que o programa da Oracle oferece na prática? Várias coisas. Acesso a escritórios da própria Oracle, o que pode ser útil para reuniões e infraestrutura. Oferece também descontos em ferramentas de parceiros, como a Palantir, que trabalha muito com dados e defesa, e o NetSuite, que é da própria Oracle, para a gestão empresarial. E, talvez o mais importante, oferece orientação para navegar nos processos de licitação do Pentágono. Parece uma ajuda e tanto para as pequenas. Quantas empresas estão participando? É pago? Começaram com 10 empresas participando inicialmente. Nomes como Blackshark.ai, Census.q, entre outras. E o programa é gratuito para essas empresas participantes. Gratuito? Qual a vantagem para a Oracle, então?
tem várias. Primeiro, busca nivelar um pouco a competição com as grandes contratadas de defesa tradicionais, o que pode ser visto com bons olhos pelo governo. Segundo, dá ao DoD acesso a um leque maior de tecnologias inovadoras que vêm dessas empresas menores. E terceiro, claro, fortalece a posição da própria Oracle Cloud Infrastructure, OCI, dentro do lucrativo mercado de defesa. Entendi. Ao ajudar os pequenos, ela se posiciona melhor nesse ecossistema e potencialmente traz mais clientes para a nuvem dela no futuro. Exatamente. É uma jogada estratégica. E eles mencionam que o programa pode eventualmente ser estendido para nações aliadas dos Estados Unidos também. É a Oracle se consolidando nesse nicho de defesa e governo. Bem pensado por parte deles. Falando em gigantes e disputas legais agora. The Register, matéria de Brandon Vigliarolo, traz uma atualização no caso Apple versus Optis. Ah, aquela briga de patentes de tecnologia 4G, o LTE. O Optis é o que chamam de Entidade de Afirmação de Patentes, ou Patent Troll para alguns. Exato. E a notícia é que a Apple conseguiu, pelo menos por enquanto, evitar um pagamento pesado, né? Conseguiu. Um tribunal de apelações anulou uma multa de 300 milhões de dólares que a Apple tinha sido condenada a pagar por infringir patentes da Optis. E não só essa, anulou também uma condenação anterior, no mesmo caso, que era ainda maior, de 506 milhões de dólares. Uau! Anulou tudo. E por quê? Qual foi o problema? O principal problema apontado pelo Tribunal de Apelações foi um erro nas instruções dadas ao júri nos julgamentos anteriores. O juiz pediu que o júri desse um veredito único sobre a infração de 5 patentes diferentes, como se fosse um pacote só. E qual o problema disso? O problema é que a lei americana, especificamente a 7ª emenda da Constituição, garante o direito a um julgamento por júri. Isso inclui o direito à unanimidade do júri para cada reivindicação de patente separadamente. Ao pedir um veredito único para o bolo todo, o Tribunal de Primeira Instância violou esse direito da Apple. O júri tinha que ter decidido patente por patente se houve infração ou não. Entendi. Uma questão processual, mas fundamental. Foi só isso que o Tribunal de Apelações apontou? Não, eles levantaram outros pontos também. Sugeriram que uma das patentes em disputa pode ser considerada abstrata demais para ser patenteável. Outra patente precisa ser reanalisada quanto à sua definição, se ela é clara o suficiente, o que chamam de indefiniteness. E mais, o tribunal considerou que a admissão de certas provas sobre um acordo anterior entre a Apple e a Qualcomm, outra gigante das telecomunicações, foi prejudicial à Apple no julgamento. Nossa, bastante coisa errada então, segundo a apelação. E agora, o que acontece? O caso acabou? Não acabou. O caso todo volta para o Tribunal Distrital, a primeira instância, para um novo julgamento. A Apple se livrou das multas por hora, mas a disputa continua. Essas batalhas de patentes são assim mesmo, longas, complexas e muito, muito caras. É verdade. Bom, ainda falando da Apple, mas agora com foco na China, temos notícias do Apple Insider, por Markus Ivkovic, e da Reuters. Envolve o Alibaba e inteligência artificial. Sim, essa é interessante. O Alibaba, o gigante chinês, lançou uma versão atualizada do seu modelo grande de linguagem, o Qwen. Agora é o Qwen 3. E qual a conexão com a Apple? A grande novidade é que essa nova versão, o Qwen 3, agora é compatível com a arquitetura MLX da Apple. MLX é o framework que a Apple criou para rodar modelos de machine learning de forma otimizada nos chips dela, nos Macs, iPhones e iPads. Ah, então isso tem a ver com o Apple Intelligence, a IA da Apple. Tem tudo a ver. Isso é um sinal fortíssimo de que o lançamento do Apple Intelligence na China está cada vez mais próximo. A gente sabe que, por causa das regulamentações chinesas sobre IA generativa, a Apple precisa de um parceiro local para poder oferecer esses recursos lá. E o Alibaba é esse parceiro? Tudo indica que sim. Já havia rumores fortes e essa compatibilidade do Qwen 3 com o MLX praticamente confirma que o Alibaba foi o escolhido pela Apple para ser o provedor do modelo de IA na China. O Qwen 3, aliás, foi anunciado em abril, suporta 119 idiomas e usa uma arquitetura híbrida interessante. E o Apple Intelligence em si já está funcionando na China? Ainda não oficialmente. O sistema operacional, o iOS 18.4, já incluiu suporte ao idioma chinês simplificado para os recursos do Apple Intelligence, mas a funcionalidade em si ainda não foi liberada para os usuários na China.
Tem previsão? Existem rumores de que pode vir com o iOS 18.6, que está em fase beta atualmente, mas a Apple ainda não confirmou nenhuma data. É um lançamento muito aguardado por lá. Imagino. Mas essa parceria não gera alguma controvérsia? Usar um modelo chinês? Gera sim. Já surgiram preocupações nos Estados Unidos sobre questões de privacidade, segurança de dados e principalmente sobre a possibilidade de censura. Como o modelo vai operar sobre as regras do governo chinês? É uma questão delicada para a Apple. É a Apple navegando em águas regulatórias bem complexas para levar a sua IA por mercado chinês. Vamos acompanhar. E para fechar nossa rodada de hoje, uma pesquisa sobre consumo de notícias, vem do Reuters Institute com repercussão no techslash.org e na BBC. Sim, um estudo interessante sobre como as pessoas se informam especificamente nos Estados Unidos. E a grande manchete é: as mídias sociais ultrapassaram a TV como principal fonte de notícias por lá. Ultrapassaram a TV? Sério? Quais os números? Segundo a pesquisa, 54% dos entrevistados nos Estados Unidos disseram usar mídias sociais como fonte de notícias. A TZ ficou com 50% e os sites e aplicativos de notícias tradicionais vieram em seguida com 48%. Nossa, que virada! E quais plataformas entram nessa conta de mídias sociais? Incluem as grandes conhecidas: Facebook, X, o antigo Twitter, YouTube. Basicamente onde as pessoas passam muito tempo online e acabam consumindo notícias, mesmo que não seja o foco principal da plataforma. E tem alguma outra tendência interessante nesse estudo? Sim, eles notaram a ascensão do que chamam de notícias baseadas em personalidades. Pessoas que se tornam fontes de informação por si só. O exemplo citado foi o podcaster Joe Rogan. 22% dos entrevistados disseram ter visto conteúdo dele na semana anterior. É a força dos influenciadores e criadores de conteúdo chegando forte no jornalismo, né? Exatamente. E outra plataforma que se destaca é o TikTok. Globalmente, ele foi apontado como a plataforma que mais cresce para o consumo de notícias, especialmente entre os mais jovens. Já são 17% usando o TikTok para se informar no mundo. Interessante. E a inteligência artificial aparece nessa pesquisa sobre notícias? Aliás, sim. O uso de chatbots de IA, como o ChatGPT e outros, para buscar notícias ou resumos, está aumentando. Ainda não é massivo, mas cresce, principalmente entre o público com menos de 25 anos. Mas o pessoal confia nesses chatbots para se informar? Aí é que está o ponto de interrogação. A pesquisa mostra que existem preocupações significativas sobre a transparência e a confiabilidade da informação vinda desses sistemas de IA. Ninguém sabe direito como eles geram as respostas, quais são as fontes. Faz sentido. E as marcas de notícias tradicionais perderam totalmente a relevância? As marcas de notícias confiáveis, aquelas com reputação estabelecida, ainda são valorizadas pelas pessoas. Mesmo que, na prática, elas sejam usadas com menos frequência do que as redes sociais ou a TV, a percepção de credibilidade ainda existe. O desafio para elas é como se adaptar a esse novo cenário fragmentado e rápido de consumo de informação. O panorama da mídia e da informação continua em transformação acelerada. Muita coisa para a gente observar. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!